Olá, gente querida, aqui é o pastor Hernani. Eu estou passando aqui para chamar você para uma novidade sobrenatural, porque dos dias 15 a 20 de novembro nós estaremos numa escola integral de ministério. Como que funciona essa escola integral de ministério? Eu estarei dando 6 dias de aula durante o dia todo com 3 módulos: batalha espiritual, escola do espírito, que nós vamos falar dos dons, ministérios, nós vamos falar sobre visões, profecias, revelações, vamos falar dos 9 dons, 5 ministérios, 8 operações do Espírito. Vamos lhe dar um treinamento específico sobre dons e ministérios, como identificar seu chamado, como identificar seu ministério. Vamos falar sobre escatologia, aula completa sobre escatologia. E também batalha espiritual. Dentro da escola dos dons, nós vamos falar da escola de cura também, mostrando os dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres, prodígios e maravilhas, dom de curar e etc., como nos ensina o apóstolo Paulo. Agora deixe-me te explicar como você pode fazer para participar dessa escola. A escola toda é integral, nós estamos com 50% da capacidade já por causa do decreto estadual. Só 50% da capacidade nos é permitido, então você terá que ter ou a vacinação completa ou teste de RT-PCR. Observação: tem que ser teste de RT-PCR. Se você chegar no aeroporto sem uma dessas 2 comprovações, você não participa da escola integral, na chácara de profetas, durante os 6 dias. Hospedagem completa com alimentação, café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, hospedagem, 3 apostilas completas, ou seja, todo o material didático incluso, diploma, 6 dias de capacitação ministerial e profética. Eu mesmo estarei dando as aulas para você. Serão 6 dias em que a sua vida e seu ministério nunca mais serão o mesmo. Detalhe, nós já preenchemos 60% das vagas, então você tem que correr. Aí no rodapé do seu vídeo tem um código de barra, tem todas as informações. Tudo isso que você tem de informações você encontra agora no nosso site. O valor já inclui todo o material didático, o valor já inclui todas as apostilas. As apostilas é para você ser mestre, para você ensinar. Não, então serão 3 apostilas de professor que você vai levar para sua casa. Eu aguardo você na Escola Integral de Profetas, capacitação ministerial e profética. Até lá! Quando Deus fez nascer a sua igreja, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele a batizou e a encheu com o Espírito Santo. Ele a ungiu com o Espírito Santo. Em toda parte onde o Espírito Santo estava presente, haviam claras evidências desse derramar do Espírito Santo. Contudo, se essas evidências não eram vistas, então o Espírito Santo não estava presente. A minha pergunta é: a igreja moderna de hoje exibe essas evidências? Temos nos movido no poder do Espírito? Ou somos apenas uma filosofia moral de bons costumes? Você sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nós medimos o avivamento pela nossa régua. É que queremos um derramar do Espírito, mas a nossa imagem e semelhança. Nós dissemos: queremos um avivamento, mas não cremos em certas coisas, ou não queremos certas coisas desse determinado avivamento. Nós queremos o avivamento e escolhemos o avivamento como um x-salada. Olha, eu não quero batata, não quero milho,
não quero pickles, não quero bacon. Eu só quero isso, aquilo, aquilo outro. Eu quero o derramar do Espírito Santo, mas não quero falar em línguas. Eu quero o derramar do Espírito Santo, mas não precisa ter milagre. Eu quero o derramar do Espírito Santo, mas não quero manifestação demoníaca. Eu quero o derramar do Espírito Santo, porque esse negócio de cura interior não é bíblico, não. O cara ficar lembrando do passado, chorando para ser curado, esse negócio aí é estranho. Eu até quero o derramar do Espírito Santo, mas no máximo é o povo orando e lendo Bíblia. É um avivamento mais ou menos desse jeito. Espírito Santo, derrama, mas aqui nós temos uma confissão de fé. Aqui nós não cremos em certas coisas. Eu acho que os nossos amados e preciosos irmãos tradicionais deveriam ser humildes e não falar mais na sua boca os termos avivamento e Pentecoste. Pois eles não creem e não pedem, não querem que se fale em línguas, não querem que se ore por cura, não querem que se expulse demônios, não querem que se aconteçam coisas sobrenaturais, mas vira e mexe, pregam porque dá um determinado tipo de status, ou porque todo mundo fala, vamos orar por avivamento, por despertamento, mas é um avivamento à nossa imagem e semelhança. Para início, eu gostaria de abordar com você aqui 3 modelos de crença de avivamento, inicialmente. Para você identificar o que é um avivamento bíblico, quando estamos de posse, ou quando estamos vivendo de fato um derramar do Espírito, ou quando estamos vivendo algo que chamamos de avivamento. E nós vamos usar a Bíblia como aferidor disso. E nós temos 3 modelos de avivamento hoje no globo. Então nem sempre quando alguém está falando avivamento, está realmente acontecendo um avivamento. Pode estar acontecendo um avivamento à imagem e à semelhança da denominação dele, da igreja dele. E ele mediu aquilo com a sua régua. Mas o que a Bíblia fala? Quais são as evidências bíblicas que nós estamos prestes a viver um avivamento, ou dentro de um avivamento, ou que nós estamos vivendo um derramamento do Espírito Santo? Primeiro, modelo de avivamento global. Existem aqueles que creem em um avivamento de fora para dentro. Quais são as características desse avivamento e como ele é pregado? Esse é um avivamento social, político e econômico. Eu chamo de avivamento sociopolítico. Funciona mais ou menos assim. É a igreja transformando culturalmente o mundo de forma natural. Nós vamos avançando e vamos colocando os nossos tentáculos naquilo que eles chamam de 7 montes de influências do mundo. Eles separaram o mundo por 7 montes de influências, é chamar de teologia dos 7 montes. Eu, sinceramente, vejo coisas muito positivas nisso, e nós vamos entender isso de uma forma bastante clara. E aí a igreja vai avançando na sociedade. O Dr. Myles Munroe chamava a Bíblia de uma constituição de um novo reino. Segundo ele, a Bíblia seria uma constituição de um reino, e à medida que nós fôssemos crescendo, esse modelo nosso, esse estilo nosso de viver, a maneira de Cristo, da Bíblia, dos bons costumes, etc., ele iria avançar nas esferas de 7 montes de influência do mundo. Então, iríamos ter pessoas como juízes, pessoas como desembargadores, pessoas chamados para serem políticos, pessoas nas escolas, ou seja, nós estaríamos em todas as esferas da sociedade, e eles chamam isso também de avivamento, entrando nas universidades, em todas as esferas da sociedade, aonde tivesse uma influência, a igreja estaria ali, controlando e etc., mudando a ótica sociopolítico e econômico do mundo pela sua cultura. Isso é, influenciando a política, não tendo mais fome,
favelas, não ter mais desigualdade, não existir mais leis contra a família, não existir mais proibições à pregação do evangelho, e isso é o que eles chamam de teologia dos 7 montes. É um modelo. Você vai se familiarizar aí com algumas culturas de igrejas, por exemplo, Bethel Church, lá nos Estados Unidos, do movimento Jesus Scooter, Morning Star, Hillsong. E tem gente que não sabe que Hillsong é uma igreja Assembleia de Deus, mas né? O pessoal bate aí nas igrejas pintadas de preto, mas a primeira pintada de preto foi uma Assembleia de Deus. Hillsong é uma Assembleia de Deus. E essas igrejas, essas mega churches, elas entenderam a teologia e até a escatologia deles é fundamentada nisso, porque eles creem que a coisa vai melhorando à medida que a igreja vai colocando seus tentáculos, colocando sua cultura no mundo. A coisa não vai piorando, ela vai melhorando. Ontem eu vi um pastor fazendo uma live com outros pastores, a pergunta dele é a seguinte: do 11 de setembro para cá, a coisa melhorou ou piorou? Engraçado que eu vi todos dizendo que melhorou. Eu falei, mas que mundo que esse povo, nós estamos no meio de uma pandemia, a coisa está feia no mundo todo, ele está falando que de 11 de setembro para cá o mundo melhorou. Esse povo está drogado. Não é possível, gente. Eles querem tanto. Eu queria ter essa fé, sinceramente. Eu queria realmente crer nisso aí, mas eu não consigo, porque você prega uma coisa e o mundo mostra outra. Essa teologia ela foi muito comum. Antes da Primeira Guerra, ela era chamada de pós-milenismo. Pós-milenismo é a ideia católica. É a primeira escatologia, né? A escatologia católica, que o reino de Deus é a igreja, e ela implanta esse reino de Deus na terra pela instituição, e aí depois que esse reino avançava, aí Jesus volta para reinar. Para mim aí ele não precisa voltar para reinar. Jesus volta para estabelecer o reino e trazer equidade e justiça, porque só há injustiça no mundo. Só que veio a Primeira Guerra, continuaram a pregar esse pós-milenismo, que esse milênio seria a igreja avançando. Quando veio a segunda e a morte de 6 milhões de judeus, todos os teólogos pararam de pregar esse negócio, porque eu falei, não, isso não pode ser reino de Deus de jeito nenhum. Aí ninguém teve coragem. Só que aí de uns anos para cá vem sendo reeditada essa teologia da melhora, do triunfalismo. Então você vê muitas igrejas, e assim, é uma teologia up, deixa o cara, né? É teologia de Rinodê, é uma teologia up, e ela tem o seu certo valor, gente. Ela tem a sua verdade. Não é incorreto, é incompleto. Porque eu acredito que existe algo muito bom nesse meio de pensar. É evidente que um derramar do Espírito Santo, ele vai de forma natural influenciar as esferas da sociedade. Mas nenhum avivamento começa primeiro sociopolítico e econômico e depois espiritual. Não há revolução que não seja primeiro revolução espiritual. Na primeira multiplicação de peixes e pães, estava 5.000 homens armados até os dentes, 5.000. E quando Jesus terminou aquele milagre, eles conclamaram Jesus como rei e falaram, agora vamos colocar os romanos para correr. A Bíblia diz que Jesus saiu triste e disse para eles, não é esse reino que eu estou querendo, não é. E falou para os apóstolos, manda todo mundo voltar para casa e guardar as armas. Então Jesus disse, o meu avivamento não é esse tipo de revolução cubana, Che Guevara, essa revolução stalinista, essa revolução marxista. Não é esse avivamento. Por quê? Nós não queremos, e começa assim, você não quer uma ditadura nazista e aceita uma ditadura do proletariado. Você não quer uma ditadura comunista proletariada, mas aceita uma ditadura cristã. Opa! Então essa eu aceito. Essa aí, eu controlando tudo, essa eu quero. Veja, nós politicamos o reino de Deus. Entende o que eu estou falando para você? Então a ideia dessa política, dessa teologia política, essa que a verdade é que não haja mais música secular,
não haja mais só programa evangélico, só rádio gospel, só literatura evangélica, se torna aí uma cultura realmente religiosa. Você vê, não é proletariado, não é marxista, não é nazista, fascista, taxista, mas agora passa a ser uma cultura dos crentes. O reino de Deus, o milênio, será assim, através de um governo único que é Jesus, esse modelo de reino, mas é quando Jesus voltar. Então eu acredito, gente, que em certo momento, todo avivamento histórico, em certa medida, ele influencia uma sociedade, mas nunca foi uma revolução social primeiro e depois espiritual. Eu nem sei se alguns querem uma revolução espiritual, eles querem mesmo, é controle. Tem uns homens de Deus aí que eles querem mesmo é que o reininho deles se expanda e vira o reinão de Deus, mas controlado por eles. Percebe o que eu digo? Eu já saquei a jogar. O reininho deles, que cada um tem o seu reininho, se expande e vira um reinão de Deus, mas com eles ali. Ou seja, não é bem um avivamento, não. Então, influenciar a sociedade, gente, é uma coisa natural, automática e espiritual. E os missionários já o fazem isso nos países onde vão de forma muito lenta, porque são poucos, mas fazem. Mas nunca nenhum papel de um missionário na sua geografia, no seu mapeamento no país que ele chega, é mandar no governador, é mandar no etc. Nunca foi. Quando houve um decreto de morte para o povo de Israel, no governo de Esther, que era a esposa do rei, ela não mandou todo mundo pegar a espada e botar para quebrar. Ela mandou o povo orar e jejuar e Deus mudou o decreto. Nossa revolução é no céu. Nossa revolução é aqui, é espiritual. E esse avivamento é como um fogo, ele vai se alastrando pela sociedade e ele vai conquistar, sim. Porque a Bíblia diz, em João 17, que dessa forma eles saberão que Deus está em nós. É isso que Tiago fala da justificação perante os homens, é alimentar os órfãos, viúvas, é sustentar, é essa revolução que a gente faz. A nossa revolução é do amor. E as pessoas falam, não, você é uma pessoa que eu quero me espelhar. E a gente vai influenciando através de nosso testemunho, através de nossa vida, através da ajuda aos necessitados, através dos orfanatos que abrimos, das escolas que abrimos, através das casas de ajuda aos toxicodependentes, através das casas de ajuda aos idosos. A igreja ela vai se tornando relevante a ponto de fazer falta na sociedade. Isso sim. E sempre foi assim. Abrir orfanato, casa para auxílio de idosos, casas para toxicodependentes, ajuda a moradores de rua, restaurantes comunitários, de alimentação. E você não faz isso para mudar a vida dos moradores de rua. Eu já falei para você assistir aquele filme da Netflix, você entender o que é ajudar um pobre. Você está ajudando mais você do que ele. Você muda muito mais do que mudar ele. Essa é a parte da igreja que a revolução do amor que começou em nós vai para a sociedade. Crente sempre está pronto para morrer, nunca para matar. Não existe esse modelo bíblico, gente, de briga, não. Aí os caras querem pegar as guerras entre Israel e outras nações e colocar como modelo. Teve um que escreveu para mim, mas Davi, o cara falou tudo. Davi matou Golias, falei, tá tudo a ver com o momento que nós estamos falando. Vamos matar porque ele deve ser o Golias, vamos matar porque ele deve ser a esposa do Golias, vamos matar, pronto, os caras entenderam tudo.
É desse jeito que está o negócio. A revolução espiritual, ela é a nossa meta. É a revolução do amor. O Senhor nos molda, nos transforma, derrama sobre nós o amor pelo Espírito Santo, e a gente passa a ter amor pelo próximo, e a gente começa a se condoer pelo próximo. A igreja, ela começa a enriquecer, a prosperar, ela abre orfanatos, ela abre asilos, ela abre restaurantes comunitários, ela começa a ser influente. E a sociedade passa a amar essa igreja. A Bíblia diz que os apóstolos e a igreja primitiva era famosa entre os não crentes. Eles eram queridos dos não crentes, porque haviam médicos, haviam trabalhos sociais, e aí dizem assim: esse povo tem uma afeição estranha por órfãos e viúvas. É essa afeição estranha que a gente tem que ter. Esse tipo de revolução. Mas isso não é uma revolução marxista, socialista, como tem gente que me ouve pregar isso, me chama de comunista porque eu falo isso. Meu Deus do céu, gente. Então eu tenho que ser um comunista para amar o próximo? Eu tenho que ser um comunista? Então, pera lá. Eu tenho que ser um comunista, ou então eu tenho que ser de uma teologia de missão integral, ou de uma teologia da libertação, ou um jesuíta católico para poder fazer o básico que a Bíblia mandou? Não. Eu só preciso ser cristão. Eu só preciso ter uma revolução do amor de Deus no meu coração, um batismo do amor de Deus, e entender que primeiro aconteceu uma revolução, um avivamento dentro de mim, que agora eu quero externar tanto esse derramar do Espírito Santo, que ele vai descambar para o amor, ele vai externar. Eu tenho que manifestar esse amor de muita forma. Chega ao ponto que não adianta eu falar te amo em Cristo, meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa. E é assim que surgiram os grandes avivamentos. A Bíblia é clara em 2 Crônicas 7,14. Primeiro o povo chama pelo meu nome, ora, depois se humilha, depois ele começa o movimento de sarar a nação. Mas primeiro existe um movimento de humilhação, um movimento de oração, de santidade, um batismo do coração de Deus para o nosso coração, e a gente agora não consegue mais viver sem essa revolução do amor. Em Joel 2:12, o Senhor primeiro diz: voltem-se para mim, depois eu mudo a nação. Então todo avivamento, ele é de dentro para fora, e jamais de fora para dentro. É uma revolução espiritual que chega em certa medida nas esferas da sociedade. Eu disse em certa medida, porque nós temos na história avivamentos que sim, mudou toda a história da sociedade, mas temos avivamento que mudou apenas o povo da igreja. O avivamento do país de Gales, que a gente tanto já falou aqui com o garoto Evan Robert, mudou a sociedade. Converteu 100 mil almas, o país inteiro, o país tinha 100 mil habitantes, não tinha mais crimes para julgar, todos os prostíbulos foram fechados, todas as cadeias foram abertas, todos os bares foram fechados. Aí nós temos uma revolução socioeconômica, política e etc. O avivamento da Rua Azusa já não houve isso. O avivamento do Pentecoste já não houve essa mudança social, muito pelo contrário. Depois que o Espírito Santo desceu, que a coisa complicou socialmente para os crentes. Aí que o avivamento de Paulo, gente, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Mas isso não foi bom para eles. Foi bom para o reino de Deus, para eles piorou. Porque Nero não gostou daquela revolução que os crentes agora começaram. Só Paulo preso ganhou 14 mil pretorianos, que era o soldado de elite do rei, preso. O que Nero fez? Meteu o líder na cadeia. Falou, se eu matar, pior, então deixa ele muitos anos preso. E começou, o que o louco do Nero fez? Tocou fogo nos bairros que não eram cristãos, e pôs culpa nos crentes. Quem pôs fogo, vê, só os deles não queimou. E agora todo dia à noite ele alumiava as ruas de Roma com o corpo dos crentes nos postes, queimando. Viu? Houve um grande avivamento, quase Roma inteira era evangélica, mas não impediu uma grande perseguição.
O avivamento da China mesmo, que é onde tem a maior concentração de crentes no mundo, é onde tem o maior nível de perseguição também. Na Nigéria, onde Bonk ganhou 32 milhões de almas, é onde está lá o Boko Haram cortando a cabeça dos crentes, chega numa igreja lotada, começa domingo, fecha e taca fogo em todo mundo. Então há sim avivamentos, é por isso que você não mede avivamento pela sua régua. Não existe um modus operandi de Deus em avivamento. Ele pode num país fazer de um jeito, no outro fazer de outro jeito. Ele pode fazer uma revolução espiritual, no outro ter uma revolução geográfica, política, uma mudança econômica. Pode acontecer isso, como aconteceu na Coreia do Sul. Mudou socialmente o país. O avivamento de Wesley mudou socialmente o país, mas o de Jerônimo Savonarola, ele acabou morrendo 8 anos depois. Queimado na praça de Florença. Nós temos avivamentos transformadores, mas nós temos avivamentos que ficaram restritos à espiritualidade e aumentou a perseguição. Deus pode fazer isso no nosso país? Eu até oro, irmão, oro para que, Senhor, não é pecado orar, o Senhor manda do jeito que o Senhor quiser, tá? Deixar claro para o Senhor, mas o Senhor podia fazer um avivamento no nosso país ao modelo de país de Gales, que acabe com a desigualdade, com a corrupção, que haja uma transformação social, política e econômica, como aconteceu na Reforma Protestante, onde nasceram os hospitais, as mulheres passaram a ter direitos, etc. Esse avivamento. Mas ele sempre começa com o povo orando, sempre é de dentro para fora. Esse avivamento revolucionário, que o povo grita, como se fosse o que os profetas gritam, como se fossem políticos, esse avivamento não vai acontecer não, gente. Primeiro o Senhor chama o povo a um clamor, primeiro o Senhor chama o povo a uma busca. E se ele tiver planos para um avivamento social, político e econômico, ele fará. Senão ele vai fazer como muitos outros. Mas isso aí vem dele, é a soberania dele. Não cabe a gente saber como que Deus vai trazer um avivamento. É claro que a gente quer. Como teve o avivamento de John Wesley, mudou socialmente a história da Europa e outros. Em segundo lugar, nós temos um outro modelo de avivamento. Temos aqueles que pensam que qualquer movimento é avivamento. Temos aqueles que chamam qualquer coisa grande na igreja de avivamento. Um evento pentecostal, todo mundo petecando, orando em língua, já fala, avivamento. Você já viu isso? Muita gente orando em língua, tendo visão e etc. Avivamento. É claro que no avivamento realmente tem tudo isso, uma grande vigília reunida, avivamento. Existe uma diferença de pequenas erupções nesse vulcão de avivamento de Deus. E o vulcão, antes de explodir, ele fica cuspindo. Psh, psh, e depois ele explode. Então existem erupções. O Brasil já viveu pequenas erupções de 5 anos, 7 anos, 10 anos. Tivemos no Brasil um avivamento celular. As igrejas em células mudaram a ótica do Brasil. Elas saíram de 22 mil membros para 60 milhões de membros. Isso é um avivamento, que durou aí 10 anos, talvez. Tivemos vários avivamentos, quem não lembra do Diante do Trono? Gente, aquela menina desse tamanhozinho, magrinha, reunindo 1 milhão em Brasília, 3 milhões no Campo de Marte em São Paulo, e foi uma loucura durante alguns 5 anos. São algumas eclosões, né? Mas nós queremos um avivamento que dure 100 anos. Que seja prolongado, porque quanto mais prolongado for o avivamento, mais almas se salvam. Nós queremos um avivamento longo, prolongado, extenso, sem medida, desmedido mesmo. Eu também creio, gente, que é inevitável que Deus trará grandes movimentos, mas não necessariamente. Tem avivamentos que são silenciosos. Os 11 oraram sozinhos, depois explodiu, mas foi totalmente silencioso, sem nenhum alarde, até que desceu o Pentecoste. É claro que o Pentecoste
Đêm đêm ngồi nghe tiếng láng trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng ngoài trời giông bão bùng. Thương cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ, nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lùi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Tao bay mất cứ ta với kiếp chúng ta, nhưng sao mai đành buông đôi tôi về nơi cho đây là vui. Tiếng phân thân sông làng một môi nước bé bàng, em đi xa làng vui đêm em ở đây một đông cho tàn. Đêm đêm nằm nghe mưa rơi trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng ngoài trời giông bão bùng bão. Thương cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ, nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lùi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Sao mai đành buông đôi tôi về nơi cho đây là vui. Tiếng phân thân sông làng một môi nước bé bàng, em đi xa ngang vui theo em ở đây một đông cho tàn. Foi um grande movimento. Em Samaria com Filipe foi um grande movimento. Em Éfeso com Paulo foi um grande movimento. Mas como eu já lhe disse, são erupções desse avivamento, mas começaram tímidos. O que eu quero te passar aqui nessa manhã, que vai ter vezes que desde quando nós estamos clamando por avivamento, que a gente não vai sentir nada. Que você vai pensar, mas chegará uma hora que nós vamos colher dessa nossa paixão pelo Espírito Santo, em que nós vamos colher dessa nossa busca, dessa nossa insistência. Chegará uma hora que Deus está falando, não, eles merecem um grande derramar, porque eles não abriram mão, eles entenderam isso, e eles continuaram a insistir isso. Vai ter momentos que a gente vai falar, não está acontecendo nada, mas a gente vai continuar insistindo, e chegará uma hora que Deus vai responder. A gente não pode colocar uma forma e dizer, todo culto tem que ser uma... Não, pode acontecer, pode. Mas o que a gente tem que fazer? Continuar na insistência desse fogo do alto, desse novo derramar. Quando a gente fala de Pentecoste, por exemplo, quando eu falo isso, tem gente que me fala, mas como assim novo Pentecoste? Olha, Jesus falou. Pedro falou, né? Pedro, usado pelo Espírito Santo, explicando e começou a pregar para o povo depois que eles... viu aquele derramar e disse, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui foi cumprido pelo profeta Joel e etc, que prometeu, aí ele faz uma compilação do texto de Joel, e ele compilando, ele parafraseia Joel, e ele diz assim, e foi prometido, porém agora eu digo, depois de fazer uma parafrase de Joel 2, Pedro ele diz, hoje estamos vivendo a profecia de Joel, mas eu digo,
Isso é para nós. Ele está dizendo que o texto de Joel não se cumpriu só naquele dia. Ele diz: é para nós, para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos, agora pasme a melhor parte, e para um povo muito distante de nós. É nosso. Sabe o que Pedro está dizendo em todas as palavras? Em cada era haverá um novo Pentecoste como esse. Pedro está repetindo, dizendo: Deus vai repetir esse derramar em vários tempos. O vulcão vai dormir um pouco e depois dormir um pouco e depois dormir um pouco e explodir. É isso que Pedro está literalmente dizendo, que toda geração viveria um Pentecoste como aquele. O povo distante somos nós. E nós vamos viver um novo Pentecoste. E nós cremos a semelhança dos dias áureos da igreja primitiva. E o terceiro modelo de avivamento é o avivamento à maneira de Deus. Ele começa com a igreja orando, seja um grupo pequeno, uma pessoa, seja um grupo grande, mas ele necessariamente começará com o povo de Deus clamando, orando, se arrependendo e se santificando. É de dentro para fora. E esse povo cheio do Espírito começa a influenciar a sua família em primeiro lugar. Depois a sua volta. Depois a cidade. É um fogo se alastrando sem eira e sem beira. Não tem como apagar mais. E ele começa... Todo avivamento, ele vai ter uma influência social, política. O próprio texto de Joel 12, no verso 18, diz que aí aquela igreja, aquele povo avivado, vai ter justiça pela viúva, não vai aceitar injustiça contra o forasteiro, e etc. Nós lemos o texto de Isaías: e a justiça viverá no campo fértil. Isso aí está falando de uma mudança social, de uma mudança da maneira de pensar, quebrando a desonestidade, quebrando a desigualdade, quebrando a corrupção. Mas primeiro começou com arrependimento, muita oração, seguida de um movimento de santidade. Gente santa não rouba, gente santa não faz o mal para o próximo, gente santa não deseja o mal, gente santa ama o próximo. Aí é o derramar. Estamos vendo dessas evidências desse avivamento. E depois disso, como qualquer outro fogo, ele se alastra e se torna sem controle e pode virar grandes movimentos. Aí sim, aí vira um peteco e pode impactar a sociedade, a geopolítica do lugar. Isso se Deus quiser, né? Mas tem coisa que é automático, que é inevitável. E esse é um tipo de avivamento bíblico. O avivamento de Nova York com David Wilkerson mudou a esfera. Tinha gangues que matavam gentes, mas quando veio o avivamento, acabou as gangues. Também nós veremos conversões em massa. E nessas conversões você tem traficante, você tem o cara que lesava, que é o cara que fazia mal para aquela região ou para aquela cidade. O cara se converte e acaba. Veja que são coisas que vão acontecendo naturalmente. Conversões em massa e muita manifestação do poder de Deus. Que raio de avivamento é esse que não tem demonstração de poder, gente? Tem gente pregando avivamento que dá sono. Porque o cara não crê no poder, mas é abusado. Está pregando um avivamento daquele modelo inicial que eu falei. Ele está pregando um tipo de avivamento cultural, não um avivamento espiritual. Por que eu estou falando isso para você? Para você identificar as coisas, saber o que você está ouvindo. Qualquer coisa que comece com a oração, virá de Deus. Qualquer coisa que não comece com oração, você terá que orar para saber se é de Deus. Eu vou dizer de novo, acho que você me entendeu. Qualquer coisa que comece com oração virá de Deus. Se começou sem oração, você terá que orar para saber se é de Deus. Orou? Não tenha medo. Não orou? Pé atrás. No Pentecostes, por exemplo, nós vimos o fogo caindo.
depois milagres acontecendo. No outro dia o coxo andou, e Pedro, Tiago e João, e aquele coxo estava todo dia ali na porta da igreja e ninguém fazia nada. Mas teve um dia diferente. Qual é a diferença? Hoje eles estavam cheios do poder. E eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Levante e anda em nome do Senhor Jesus. Pois a igreja primitiva, ela não tinha prata e ouro, mas disse: levante e anda. A igreja de hoje tem prata e ouro, mas pode dizer: levanta e anda? Porque nós queremos o poder da igreja primitiva sem o temor da igreja primitiva, sem a autoridade da igreja primitiva. Um monte de gente socialmente, politicamente perfeito. O povo ficou politizado, mas ainda muito secos espiritualmente. São igrejas vazias e ruas cheias. Nessa briga eu sou o Billy Graham, não Martin Luther King. E olha que eu creio que Deus levantou o Martin Luther King. Entendeu o que eu disse? Mas eu não sou. Pode ser que Deus deixou você ser, mas eu não. Eu. É uma coisa que Deus falou para mim. Então não pense que eu estou fazendo disso uma doutrina, falando de quem... Não, eu estou falando eu. Meu negócio é com a cruz. É com uma revolução espiritual no coração das pessoas, com um avivamento, com a salvação das famílias, com a cura, com a expulsação de demônios, com conversão. Eu sou muito focado nisso. O avivamento de Samaria, em Atos 8:5, indo Filipe a uma cidade ligaônica chamada Samaria, ali ele pregava a Cristo. As multidões davam unânime atenção ao que Filipe pregava, porque viram e ouviram os sinais que ele realizava. Os demônios saíam aos gritos e os paralíticos andavam. A cidade toda se converteu. Em Atos 14, Deus pelas mãos de Paulo fazia tantos milagres, prodígios e maravilhas, de sorte que até as roupas que levava do seu corpo curava os enfermos. A cidade toda se converteu. E eu concluo aqui. Quais são as evidências bíblicas de um derramar do Espírito Santo? Como eu sei que nós estamos vivendo uma eclosão, uma erupção do poder de Deus? Uma evidência. Nós saberemos se estamos vivendo uma erupção do poder do Espírito através de uma evidência. Isso é muito importante para o seu entendimento nessa manhã. Espírito profético. Espírito profético. Agora veja bem, existe uma diferença entre dom de profecia, dom profético, e ministério profético. É aí o ponto que as pessoas não entendem, que pensam que eu sou contra quem tem dom de profecia, e não é nada disso. É porque não necessariamente quem tem dom profético é profeta. E não necessariamente quem tem ministério profético tem dom profético. Como assim, pastor? A igreja hoje conhece tão pouco de Bíblia que o cara teve o dom da vidência, de progrestinar, de ter revelações, visões, ele chama de profeta. E é isso que eu quero alinhar com você, e eu vou te dar a base bíblica para isso. Porque a grande evidência que nós estamos vivendo uma erupção do poder de Deus é ministério profético, que não tem a ver com dons proféticos. Vou te explicar isso. 2 de Paulo a Timóteo 4:2, temos a palavra grega aqui. Paulo começa dizendo assim para Timóteo: pregue a palavra. Observe o termo ali, pregar a palavra. E a palavra pregar ali, ela tem duas definições dependendo do texto: querigma ou querucho. São a palavra que significa ser um arauto. Paulo está dizendo literalmente para Timóteo:
seja um profeta, seja um arauto, é o termo para profeta. E a palavra arauto ou profeta, aqui do termo pregue a palavra, é aquele que não muda a mensagem. Agora estamos falando de ministério profético, não dom profético. Para você ter uma ideia, em Jonas 3 e verso 4, temos a mesma palavra usada, só que no hebraico. E diz assim, ó: Jonas entrou na cidade a caminho por ela por um dia inteiro proclamando. A palavra proclamando ali é a palavra hebraica gara, que é o mesmo termo de querigma, pregando. Ele não entrou fazendo algum prognóstico, futuro, passado, presente, ou alguma vidência, ou alguma revelação. Ele entrou pregando, sendo um arauto. E a palavra que é gara, que significa ser um proclamador, um arauto, é o termo para profeta. E nós temos esse termo aqui para ministério profético. Jonas era o quê? Um profeta. Ele não entrou fazendo uma vidência, ele entrou levando o povo ao arrependimento. Agora, vamos ver a diferença do dom profético. Isso é muito importante. 1 Coríntios 14, versículo 1, aqui você vai ver a importância do camarada que tem o dom do prognóstico, o dom da visão, de prescrutar corações, de revelações, né, de coisas místicas, para o termo ministério profético. E diz assim: segui o caminho do amor, exercer com zelo o quê? Os dons espirituais, contudo espiritualmente o dom de profecia. Aí os tradicionais também dizem que esse dom de profecia ali não é prognosticar, também estão errados, porque eles não creem nos dons de prognosticar, nos dons da vidência e etc, mas também estão errados, porque a palavra profecia ali já não é a palavra querigma para arauto. A palavra profecia que nós estamos vendo aqui é a palavra profeteus, do grego, que sabe o que significa profeteus? Você está aí, Zeca, com a sua Oliver Tree na mão? Pega o microfone aqui e leia para mim o que significa profeteus. Cadê o microfone? Foi arrebatado. Está ali. Veja, é isso que é importante. A palavra, pregue a palavra que Paulo diz para Timóteo, que Jonas foi pregando, é uma palavra. A palavra aqui, ó, dom de profecia, é outra palavra, não é o mesmo dom. Pode falar aí, Zeca. Profetizar, ser um profeta, proclamar por inspirações divinas, predizer. É isso. Pronto, obrigado. Você viu que agora não tem a ver com o termo querigma ou querúcio, ou ser um arauto. Veja a diferença do ministério profético, do dom profético. O dom profético é o dom da vida. Por exemplo, João, ele veio com o ministério de Elias, ministério profético, mas nunca curou uma dor de cabeça. João nunca fez um prognóstico, nunca revelou a vida de ninguém. Que coisa, não é? Porque ele não veio no dom do prognóstico ali, que é um dom bíblico. Ele veio no ministério profético. Qual é a diferença? Eu tenho um ministério profético, e muito difícil, já aconteceu raramente, Deus operou comigo em dom profético, de vidência, prognóstico, de Deus está me mostrando e etc, que é um dom maravilhoso. Você entendeu? Tem gente que tem dom profético e não é profeta, porque Deus não levantou ele como profeta, deu um dom para ele, como dom de cura, como dom disso, dom daquilo outro. E tem gente que tem ministério profético e não tem o dom do prognóstico. Profeta Samuel, ele era um preparador de caminho. Malaquias, profeta,
Joel, profeta. Então nós temos muitos exemplos na Bíblia. Então às vezes as pessoas pensam que todo mundo que tem dom de revelação, dom de ele é profeta. Não, gente. Pode ser, mas não necessariamente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse dom é o dom de prognosticar, vidências, previsões, revelações futuras. É um dom profético. Um dom que ele deve ser aferido se é um dom, se a pessoa está tendo esse prognóstico, se é de Deus ou não, pelo discernimento. Porque uma mulher prognosticou a vida de Paulo toda, mas Paulo descobriu que era um demônio, porque o diabo faz seus prognósticos. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? E as revelações são idênticas. O que me refiro aqui, gente, é uma das evidências que o Espírito Santo é derramado. É quando tem um espírito profético, um ministério profético, não dons. Não, ali está tendo revelação, profecia, avivamento. Não. Tomem cuidado com isso. É o espírito de Elias. Elias não era um prognosticador. Qual é o espírito profético do avivamento? Vamos ver agora? Malaquias 4, versículo 5. Você vai ver se esse espírito de Elias, ele vem porque ele tem alguma vidência, algum dom. Separou o dom do ministério? Quem separou aí? Agora, o que é ministério profético? Nós vamos ver agora. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias. É para nós. Ele começa no derramar do Espírito e diz: antes que venha o grande dia do Senhor, o assustador dia do Senhor. Esse é o espírito de Elias. Agora o que ele vai fazer? Pode continuar. Elias procurará fazer prognósticos, visões, revelações? Não. Procurará fazer com que os corações dos pais se retratem aos seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Isso se refere tanto aos pais naturais como pais espirituais também. O texto aqui em nenhum momento está falando de dons místicos, está falando de preparador de caminho, está falando de restauração, de cura, de transformação, de arrependimentos. Esse é o ministério profético. No ambiente em que o Espírito Santo está sendo derramado, há muita constrição, reconhecimento de pecado, muita lágrima, muita gente se reconciliando com parentes, muita gente voltando, perdendo o seu orgulho próprio, aquele orgulho, não, e olha, eu reconheço, eu me perdoe. O ministério profético é um ministério reparador de caminho, pavimentador de estrada. É um ministério que transforma corações. Entendeu o que eu estou te falando? E por que o Senhor faz os corações dos pais se converter aos filhos? Para que juízo não se derrame sobre a terra. Mas eu vou ler para você o texto começando do capítulo 1, porque agora eu quero vibração, hein? Porque tem gente que quando eu prego avivamento, ele diz o seguinte: mas e a apostasia? A coisa não vai piorar? O senhor não está entendendo que avivamento que eu estou falando. Porque quando você pega Jesus falando da grande apostasia, do amor dos crentes se esfriando, no mesmo texto ele diz que o evangelho seria pregado e havia conversão em massa. O avivamento ele traz características para a igreja e características para o mundo. No mundo acontece uma desgraça, na igreja não. Você quer ver? A partir do 1: pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente. Lembra desde o capítulo 3 do batismo de fogo, ok, gente? Em fogo ardente, mais que uma fornalha. Olha o texto: todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem e se aproxima depressa, e não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera o Senhor. Misericórdia desse texto. Agora imagina o pregador pega isso e joga para a igreja. Ele não pega o contexto. Esse texto não é para a igreja do Senhor. Aqui está falando que o Senhor vai castigar a apostasia, vai castigar a injustiça. E ele disse: não vai ficar nem raiz e nem ramo, vai ser um tendel, um sapé caiaiá. Mas olha o resto do texto. Agora eu quero vibração, hein, gente?
porque o resto do texto é muito poderoso. Esse é o espírito profético. O espírito profético, ele gera expectativa no coração das pessoas. Ele faz as pessoas amar. As pessoas, esse é um ministério profético. Ele gera expectativa pelo futuro. Você entendeu? Agora vai lá. Todavia para vós. Vós quem? Os que amam meu nome. Nascerá o sol da justiça, trazendo o quê? Cura em suas asas. E o que mais? A vós, e vós havereis de sair saltando de alegria, como os bezerros pulando no curral. Oh meu Deus! Aquele fogo que não deixa nem raiz nem ramo de um lado, por outro lado, a gente sai com tanta alegria no espírito, porque esse avivamento traz cura em suas asas, traz salvação em suas asas. E o que é que ele faz nos versículos lá na frente que nós já lemos? Converte as famílias, os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então deixe-me te dizer, ao mesmo tempo que tem um grande desvio, uma grande frieza, uma grande apostasia, nós temos conversões de filhos aos pais, nós temos as asas do Senhor trazendo cura e fazendo o povo pular de alegria. Oh meu Deus! Tem alguém aqui comigo nisso ou não? Será que alguém entende isso? Estava em Brasília nesse final de semana atrasado. Jean e eu, terminou um dos cultos, fomos comer ali no jantar, no camarim. Uma menina meteu o pé na porta, no sentido, modo de dizer, porque ela empurrou a porta e entrou. O pastor já ficou constrangido, a gente estava jantando. Uma menina de 13 anos sentou na cadeira de frente, sentou de frente para mim. Eu fiquei olhando para ela, o que essa menina vai fazer? E ela já chegou dizendo, eu quero falar com ele. Eu falei, rapaz, adolescente vai me afrontar, vai. A menina sentou e disse, eu já tentei suicídio 3 vezes. Olha aqui, sou toda cortada. Aí eu já... Aí todo mundo perdeu o apetite. Oramos com ela. E depois o Espírito, falei, Senhor, essa não é a promessa do Senhor para nós nos últimos dias. Não é. A promessa de Joel, que começou, foi o start em Atos 2, mas chegaria até nós, é que nossos filhos não seriam drogados, nossos filhos não seriam desviados, nossos filhos não seriam rebeldes, nossos filhos não seriam desobedientes a pais e mães, não. A promessa é ali, ó, vossos filhos teriam visões. A promessa de Deus ali não é de velhos deprimidos, ranzinzas e xaropes, não é de velhos xaropes, é de velhos sonhadores, querendo trabalhar para o Senhor. A promessa é que quando o Espírito Santo descer, ele vai trazer asas. É o que Isaías diz no texto que nós lemos. Põe lá Isaías, eu esqueci o texto, Isaías 32 e verso 15. A promessa de Deus é que o Espírito Santo seria derramado do alto e transformaria o nosso deserto em um campo fértil, a sequidão em um campo fértil. Enquanto Jesus disse que nos últimos dias as pessoas irão desmaiar de terror. Sabe o que é desmaiar de terror? Pelas notícias. Está escrito lá, as pessoas desmaiarão de terror pelas notícias do mundo. Isso é síndrome do pânico, é ataque de pânico. No mesmo texto, nós iremos saltar de alegria. Meu Deus, gente, eu estou esperando um Pentecoste que vai começar com os nossos filhos dizendo, papai, mamãe, eu tive uma visão, eu tive um sonho, em que os nossos jovens não vão ter desejo de morrer, vão ter desejo de viver muito para o Senhor, em que os nossos velhos, pastor, eu estou com uns projetos, pastor, eu estou querendo fazer umas coisas, pastor, eu estou querendo fazer isso. Eu estou falando, irmão, porque a grande evidência que uma igreja está operando no mover do Espírito é que esse Espírito profético está sobre ela, e o Espírito profético ele gera
expectativa nos crentes, ele gera alegria nos crentes, ele gera amor nos crentes. O espírito profético muda de dentro para fora. Xaralabás, terecantalabalás. Eu estou aqui nessa manhã para dizer, meu irmão, que um Pentecoste vai nascer dentro da sua casa. Ei, você que está me assistindo pela internet, recebe isso. Um Pentecoste vai acontecer entre você e a sua família. Oh meu Deus, oh meu Deus. Será que alguém está aqui comigo entendendo isso? De dentro para fora. Será que alguém está entendendo que nós não vamos desmaiar de terror, que nós não teremos ataque de pânico, nós vamos ter ataque de alegria? Batismo, o rio de Deus está sobre nós, o rio de Deus está na nossa casa, o rio de Deus está na nossa vida, o rio de Deus está na sua família. Ei, fica em pé, vem comigo nessa alegria. Levanta as suas mãos. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Fique um tempo glorificando agora. Vamos, vamos. Fique um tempo. Xaralabás, terecantalamás. Vamos. Quem está comigo aqui? Deixa esse espírito profético, esse ministério profético invadir você. Vamos, vamos. Seja profeta agora, um arauto. Vamos. Gaste-se, levanta as mãos e ore e profetiza em línguas. Vamos. Você vai saltar de alegria. Um batismo do rio de Deus aqui agora. Um batismo do rio de Deus aqui agora. Você terá visões, sonhos, projetos. Oh, labarachere canta. Toda a igreja orando em línguas. Toda a igreja orando em línguas. Toda a igreja orando em línguas. Há uma transformação, uma revolução espiritual aqui. Queremos ver uma revolução espiritual. Presença. Abra a boca e ore em línguas. Queremos ter a tua face. Queremos Mais alto, ver tua presença. mais